dificulta o não do cliente. Dificulta. Ela tem que ser útil, única, ultra específica e urgente. Por afobação, por querer vender, não ouve, que é o principal. Um bom vendedor, ele é um bom ouvinte. Você não pode menosprezar Exatamente. o seu cliente. Uma vez que ele foi embora, não significa que ele deixou de ser o seu cliente, né? Se eu estivesse vendendo para mim mesmo, o estilo que eu tô abordando, eu iria gostar? Aqui ficaria legal colocar um hack de tal jeito, ali ficaria legal, aqui seria o quarto das crianças, né? Sim, então assim, comigo você já aconteceu. já se imagina naquele contexto. Né? Então, isso é vender no emocional. Porque no fim das contas, as pessoas, elas querem resolver o problema dela e, se fosse possível, resolveria de graça. Exato. Sem ter que comprar nada. Então, assim, a pessoa que está ali para te vender, ela tem que ter esse senso, né, essa noção de que ela é um vendedor, mas ela não tem que parecer um vendedor. Seja muito bem-vindo ao 4º episódio do podcast Pensação. E hoje eu estou extremamente empolgado, e eu espero que você aí em casa também esteja, que a gente vai falar sobre um papo aqui muito diferente do que eu estou acostumado, e ele é sobre vendas, técnicas de persuasão, e a gente vai tentar apresentar para vocês formas de colocar tudo isso aqui em prática e mostrar como você pode vender na prática, se você é um vendedor, mas se você não for um vendedor, não se preocupa, porque a ideia aqui é que você aprenda a como se posicionar. Na vida a gente precisa aprender a se vender de forma geral para poder crescer, seja na vida profissional ou também na vida pessoal. E eu tô com uma pessoa aqui muito especial, que é o Kaique Oliveira, e ele é CEO, ele é fundador de uma empresa. Obrigado por me receber aqui. Legal. Hoje eu tô gravando esse podcast na casa do Kaique. Legal. E, como sempre, cada dia em um lugar diferente, né? Isso é muito bom. E eu espero que a gente tenha uma conversa hoje aqui cheia de coisas novas, porque eu também tô aqui para aprender. E desde a primeira vez que eu conheci o Kaique, a gente treina juntos, né? Na academia. E o Kaique tá lá sempre falante, né, Kaique? É aquele cara receptivo, né? Sim. Então, eu queria que você me ajudasse aí a falar um pouquinho mais da sua empresa, né, para se apresentar. E depois a gente já emenda na primeira pergunta, que é: como você tem uma postura? Qual que é a melhor postura para você se vender melhor no seu dia a dia? Mas antes, fala da sua empresa. Legal. A nossa empresa, ela já tá aí no mercado desde 2018. Né, e foi onde a gente começou a estruturar algumas ideias. A gente trabalha com empréstimo, a gente trabalha com seguro, a gente trabalha com consórcio, e aí depois foi abrindo oportunidades para trabalhar com outros produtos. Legal. Né, e com relação já à primeira pergunta, eu acho muito bacana a questão do posicionamento, que nem você disse, de forma muito assertiva. A venda, não é só com o cliente em si. Ela é quando você conheceu sua esposa, eu conheci a minha. Sim. Quando a gente fez a entrevista de emprego, quando você vai discutir alguma ideia, quando você vai falar que você está certo. Então, a questão da posição é sempre importante. A forma que você começa o diálogo. O começo vai ditar toda a negociação, toda a conversa, toda a negociação em si. E você tem bastante tempo de experiência, né, Kaique, em vendas. Então você tem propriedade para falar bastante para o pessoal e ajudar a gente aqui ensinando as suas técnicas do dia a dia, né? Legal. Eu comecei a trabalhar com vendas já desde os meus 16 para 17 anos. Hoje eu tô com 30, né, Bruno? E com 16 anos, quando eu entrei no mundo das vendas, eu falei, meu Deus, aqui é meu lugar. É aqui que eu quero aprender, é aqui que eu quero desenvolver. E sempre, né, humilde. Né? E aí já abre um insight de uma historinha que eu gosto de falar, para quem está começando e para quem já trabalha comigo, que é a história do 99. Tinha um homem que tinha quase tudo. Conhecimento, dinheiro, tinha quase tudo. Faltava um detalhe para ele chegar no 100%. E esse detalhe estava no morador de rua. Então é importante você ouvir todo mundo que você conversa, que você convive, que às vezes o que falta para você está em quem você menos espera. Então, a venda você aprende com o seu cliente, você aprende com o estagiário. Eu com 16 anos, eu ensinei muito, mas obviamente eu mais aprendi do que ensinei, desde os meus 16 anos que eu estou no mercado. E você aprender uma profissão, né, no seu caso,
é uma construção, né, Kaique? Construção. A gente não nasce sabendo, mesmo se você fizer uma faculdade, um curso, você vai aprender mesmo na experiência do dia a dia, né? O Kaique é aquele cara que vai pra academia e malha um pouco a língua também, né, Kaique? Conversa com todo mundo. E isso, pro vendedor, isso é primordial. Por que que eu digo isso? Eu trabalho vendendo o produto, seja consignado, seja seguro, seja consórcio, mas é importante, às vezes eu tenho insight com alguns outros produtos, com a forma que você lida. Eu fico justamente, ainda forçando um pouquinho da minha metáfora, buscando aquele 1% para mim a mais. Aprendendo com a personal, com o colega que é policial da academia, com o colega que é o pequeno empreendedor, para o colega que está batalhando, que está começando. Então, a gente tenta pegar um pouquinho de insight, porque o público em si, a gente atende todos. Então, a gente e quando você fala 1%, em busca desse 1%, você está falando em busca de conhecimento. Conhecimento. Conhecer mais as pessoas. Conhecer mais as pessoas, conhecer como impactar e gerar valor para aquela pessoa. Eu converso até com a personal, falo assim, olha, eu acho que você fazer isso aqui, esse tipo de abordagem para o seu aluno, ela é mais satisfatória do que da forma que você está fazendo. Então, assim, às vezes eu ensino, às vezes eu aprendo e isso gera valor. E assim, acabamos conhecendo pessoas boas, de bem, pessoas que querem crescer, né? Mas para você chegar e aprender o valor e aprender a gerar valor, você precisa primeiro gerar uma conexão. Eu tô lendo alguns livros, né? Como eu disse no começo, a vendas não é a minha praia. Ou pelo menos não era até agora, né? Agora que eu tô entrando muito nesse mundo. E eu tenho aprendido muito sobre algumas técnicas de persuasão, né? Alguns gatilhos emocionais. E eu li alguns livros justamente sobre isso, né? Técnicas de persuasão, gatilhos. E também sobre posicionamento, né? E eu queria saber qual que é o posicionamento de um vendedor, né? Você falou bastante de conhecer as pessoas, mas quando a gente fala em posicionamento, o que a gente está falando? É de postura? É de roupa? É de fala? É do que exatamente? Só para as pessoas conseguirem entender um pouquinho melhor. E o posicionamento, ele é importantíssimo. Eu não posso aqui decretar e falar que é como se fosse uma receita de bolo. Não é. Existem nuances que a gente pode aproveitar em cada produto, em cada venda. E questão de roupa, por exemplo. Igual, do jeito que eu estou vestido, talvez na 25 de março não ia funcionar. É importante a gente se policiar com a questão de tanto de roupa quanto de odor. Quando eu falo odor, não é só mau cheiro, tá, Bruno? Eu falo um perfume muito forte. Muito forte, né? Isso acaba fazendo com que a pessoa queira sair dali logo. Acaba sendo uma distração, né? Uma distração. Então é importante, Bruno, todo tipo de cenário, você tá assim bem posicionado com um traje, com a fala, mas que o produto que você está oferecendo seja o personagem principal do diálogo, do que você está apresentando para a pessoa. Existem algumas coisas que não fazer. Eu costumo dar um exemplo para os meus colaboradores, para os meus colegas de serviço, que é como se você fosse, a gente que é um pouquinho mais antigo, pedir o pai, né, da sua esposa em namoro. Você vai de regata e chinelo? Você vai de short? Você vai com camisa de time? Se ele torce pro outro time. Né? Então, assim, eu tenho tatuagens também, mas dependendo se é o primeiro encontro, eu tento evitar. Então, tem coisas que pode gerar uma distância, a gente precisa evitar. A gente precisa evitar. Então, o posicionamento, ele é diversos fatores que a gente junta e tenta atender no modo geral. Cada cliente vai se identificar com uma forma. Você tem que identificar isso rápido. Qual cliente que você está atendendo? Entendi. Eu acho que isso é o primordial. Então ele tem a ver com uma mistura disso que eu falei, né? Tem uma mistura. É o posicionamento de postura,
É o posicionamento de você saber muito bem daquilo que você está vendendo. Perfeito. E ter uma confiança, né, naquilo que você está transmitindo para outra pessoa. É a vestimenta, é o cabelo. É tudo. Né, é tudo que você... É um conjunto daquilo ali que a pessoa te olha. E a gente sabe que, pelo menos na vida das pessoas da internet, né, e a gente está muito ligado a isso, que existe aquela questão dos 30 segundos iniciais. Né? E em relação a vendas, porque você também precisa criar essa conexão com o seu cliente, né? Você precisa transmitir uma autoridade, não sei se a palavra certa é autoridade, mas você precisa transmitir algo positivo e algo de interessante para o seu comprador, né? Produto. Sim, o nosso cérebro, ele tá julgando o tempo todo. Talvez quem está assistindo pode concordar ou discordar, comenta aí, mas o que acontece? Já aconteceu com você, Bruno, por exemplo, de olhar para uma pessoa e falar, poxa, não bateu, o santo não foi com a cara, e isso, o cérebro, ele está fazendo isso o tempo todo. Um bom vendedor, ele tem que ser como a água. A água, se você coloca num copo redondo, ela vai se adaptar naquele recipiente. Se pôr num copo quadrado, ela vai se adaptar. Então, se o cliente ou a pessoa que você está dialogando é de uma forma, você precisa identificar rápido, você tem que julgar mais rápido do que a pessoa te julgar. E tentar ser para aquela pessoa uma coisa que ela se sinta à vontade, uma pessoa que ela se sinta à vontade em dialogar. E aí tem a ver com a postura que a gente conversou anteriormente. A gente vê muito o vendedor, alguns vendedores que forçam um pouco a barra, né? Sim. E aí essa questão que você acabou de falar de você se adaptar, né? Eu vejo muito no sentido da pessoa se adaptar para tentar resolver o problema da outra pessoa. Perfeito. Né? Então, primeiro de tudo que alguém só vai te procurar para você conseguir vender alguma coisa se você demonstrar que você consegue resolver o problema daquela pessoa. Né? Então, aí é mais uma questão de adaptação, mas aí existem várias técnicas por trás disso tudo, né, Kaique? E eu queria que a gente falasse um pouquinho, porque pelo menos nesse livro que eu tô lendo de técnicas de persuasão, ele fala ali da técnica porta na cara, ele fala de técnica de reciprocidade, ele fala de técnica de rejeição seguida de recuo, que é justamente a porta na cara, né? Ele fala de ancoragem, ele fala de contraste. E aí eu queria que se você conseguisse explanar um pouquinho pra gente e outras técnicas também, tá? Não precisa se restringir a essas aqui, não. Bacana. Você tem alguma técnica que você fala, essa daqui é infalível? Tem diversas técnicas. Uma que talvez muita gente não dá valor é o nosso nome. É o nosso nome. Então, assim, eu quero chamar a sua atenção, eu vou chamar o seu nome. Tem a técnica do espelho, que é muito importante. Como que é a técnica do espelho? A pessoa fala, às vezes você repete a última frase da pessoa para gerar, poxa, tá entendendo o que eu tô falando, tá ouvindo o que eu tô falando. Porque muitas das vezes o cliente, ele vai te apresentar um problema e quer que você solucione. E o vendedor, às vezes, esse é um dos outros erros, por afobação, por querer vender, não ouve, que é o principal. Um bom vendedor, ele é um bom ouvinte. Né? Tem algumas técnicas, eu tô falando as mais básicas, tá? Tem aquela técnica que eu acho também errada, de balançar a cabeça no negativo, falar no passado. O cliente está falando, você está balançando a cabeça aqui, não. Inconscientemente você está gerando uma distância, um bloqueio para o cliente. Então, assim, o cliente está falando, segura o pescoço um pouquinho, não balança a cabeça para falar não, mesmo que às vezes você queira falar, mas segura a expressão. Isso é uma técnica muito assertiva para quando a pessoa está falando, demonstre atenção. Muitas das vezes o cliente às vezes está de braço cruzado. Isso ele está dizendo para você que ele está ali na defensiva. Então, assim, você precisa, o trabalho de persuasão, você precisa desarmar esses pontos para o cliente se sentir à vontade
em ouvir e em falar o problema para você. Então, a questão da porta na cara também é importantíssima. Eu acho muito legal que muitas das vezes você apresenta, talvez não seja a sua intenção principal vender aquele produto, porque você já quer apresentar um outro. Talvez o spread é maior, talvez o ticket que você vai ter ali de retorno é maior. Então, assim, imagina que eu estou vendendo um achocolatado para você A e o B. O A é a marca conhecida, é a marca renomada, só que às vezes o B eu vou ter um lucro maior e é um valor menor para o cliente também. E não tem muita diferença. Então, a gente consegue às vezes falar, olha, aqui é esse valor. É interessante? O cliente vai falar que não. Provavelmente, você vai lá e apresenta o que você tem real interesse, que gera valor no seu produto. Eu passei por uma situação na semana passada que não tinha nada a ver de vendas, mas ela me fez lembrar muito da questão da reciprocidade. E eu vou comentar um pouquinho com você para você entender e para o nosso público também conseguir entender um pouquinho do que foi isso e como essa técnica pode ser forte. Eu trabalho numa empresa multinacional, né? E aí teve uma senhora da limpeza que trabalha na limpeza e a gente sempre acaba chegando muito cedo, né? Eu chego lá 5h30, 6 horas da manhã, eu já tô lá nos dias que eu preciso ir até o escritório. E às vezes eu levo um cuscuz para comer, né? Levo sempre alguma coisa mais saudável para manter a forma. E aí teve um dia que ela olhou, né? Ela falou, eu também gosto muito de cuscuz, qualquer dia eu vou trazer o que eu faço para você. É o cuscuz nordestino, né? Não é o paulista, não. E aí, eu achei, né, a princípio, que ela tivesse falado ali da boca pra fora e tal. Eu falei, legal. Tipo, se ela trouxer bem, se não trouxer também, não se sinta pressionada por isso. Né? E aí ela trouxe esse cuscuz num dia que eu fui pro escritório, que eu não tava esperando, né? E ela falou, olha, eu trouxe pra você aqui, que eu tinha te prometido, eu trouxe. E aí tava num capricho, cara. Ela fez assim numa cumbuquinha, colocou várias coisinhas legais, assim, sabe? E me entregou aquilo e eu senti um acolhimento, sabe? De certa forma até um constrangimento, mas um constrangimento positivo. No sentido de, poxa, eu fui muito acolhido, né? Assim, muito amado e tal, me senti amado, né? E aí, aquilo ali me gerou um sentimento de reciprocidade, do tipo, eu me sinto obrigado a retribuir para ela alguma coisa, né? E até a palavra, né, que a gente usa no português, que é obrigado, né? É justamente por trás dessa palavra, eu me sinto obrigado a retribuir pelo que você está fazendo. Exato. E aí a gente abreviou para obrigado, né? E o por nada não se sinta obrigado por nada que eu fiz para você. Legal. Então é o por nada, né? A abreviação. Que bacana. E aí, isso me fez lembrar, né, que essa técnica é muito forte. Porque, por exemplo, você já deve ter passado em algum shopping e te ofereceram uma amostra grátis de alguma coisa. Você já deve ter comido, né, naquelas lojinhas de queijo, né, que geralmente tem nas empresas. Você vai lá, come um queijinho, come um docinho, come. Aí na hora de você sair, você fica assim meio constrangido de, poxa, eu comi de graça aqui, eu não vou levar nada. Então essa é uma técnica, Kaique, que eu pude perceber na prática, de certa forma inocente, né? Porque isso não existe nenhum tipo de vendas aí talvez envolvida. De forma espontânea. Né? Mas eu percebi e consegui sentir como é forte essa técnica. Sim, é muito bacana. Olha, Bruno, essa questão, trazendo um pouquinho mais para o lado técnico, a gente chama de rapport. Né? Quando gera essa reciprocidade, o interesse em comum, muitas das vezes, que nem eu falei do nome, vamos supor que eu me chamasse Bruno também, isso cria uma ligação, mas a questão da reciprocidade, essa reciprocidade ela se dá justamente por quê? Porque muitas das vezes que nem você deu o exemplo da degustação ou de algo do tipo, muitas das vezes você se sente ali de uma forma, como você foi perfeito, constrangido. Quando você se sente constrangido, Bruno, você, poxa, eu quero pagar, eu quero fazer isso. Ou até mesmo se ela chegasse pra mim, né, sem segundas intenções, mas se ela chegasse pra mim e falasse, ô Bruno, eu tô precisando de uma ajuda aqui pra vender uma rifa.
você conseguiria me ajudar? Certamente eu compraria. Compraria. Certamente, porque foi uma coisa assim tão genuína que certamente eu compraria no sentido de tentar ajudá-la de alguma forma do jeito que ela fez pra mim. Sim. A importância de ser genuíno, ser transparente, ser real é importantíssimo, porque se você sentisse um pouquinho ali, desculpa até o termo, um pouquinho de maldade ali, de presunção em querer vender para você alguma coisa depois, ou uma contrapartida, talvez você não teria esse sentimento hoje. Né? Verdade. Então, pelo fato de você ter visto que foi de coração, foi um atendimento prestado de uma forma que gerou um constrangimento, não por intenção dela, mas pela bondade em si, eu tenho certeza que nem você falou, compraria rifa, talvez ajudaria, se fosse um produto que ela vendesse, você ia indicar. Com certeza. Né? Então, eu tenho certeza que isso é importantíssimo. E a gente precisa tomar muito cuidado quando eu sempre faço o contraponto nesse sentido de tomar cuidado, porque muitas das vezes, que nem no caso você sentiu, mas se outra pessoa se sentisse de alguma forma constrangido no sentido de ela quer me vender alguma coisa. Então assim, você sentiu porque de fato foi real. Mas quando você faz ali com segunda intenção, a pessoa sente também. Então o vendedor ele precisa ser real com o cliente dele, ser honesto com o cliente dele, transparente. E para isso é importante saber o que ele está conversando, o que ele está oferecendo, o que ele está agregando de valor com aquele produto que ele está negociando em uma tratativa ali com o cliente. Então, no caso do cuscuz não foi uma venda, mas gerou ali uma empatia que eu tenho certeza que se você vê ela hoje, você dá um abraço, você agradece. A gente, até enquanto você estava falando, Kaique, eu estava pensando alguma coisa que eu não tinha pensado antes, né? Algumas empresas grandes, elas têm uma política de não aceitar brindes. Será que tem alguma coisa relacionada justamente a isso? Sim, eu já vi uma pessoa falando que deva dinheiro, mas não deva a favor. Muitas das vezes a empresa ela pode ficar com uma dívida com a pessoa e futuramente talvez ter algum problema ou com uma outra empresa. Então muitas das vezes da questão do brinde pode sim ter alguma ligação com isso daí, porque a partir do momento que começa de alguma forma ter uma dívida, seja de gratidão, que talvez seja impagável, talvez... Pensando por esse lado, porque, como eu disse, né, ele gera uma sensação muito forte interna. Né? Não necessariamente você usa o racional para tomar atitude, talvez nesse sentido, né, de você acabar sendo afetado emocionalmente, que tenha esse aspecto assim de bloqueio, né, de restrição, ou restrição de valores, de repente, né? Mas eu acho que vai muito além, viu, Kaique? Eu acho que vai muito da empatia. Eu acho que se passa muito do ponto, essa questão também de favores, você se sente comprado. Exato. Né? Então eu acho que tudo é um bom senso. Eu acho que também depende do momento, se você conhece ou vende, né, para alguma empresa que não aceita esse tipo de brinde, né? Nem se for de repente uma caneta, evita, né? Evita. Essa questão justamente às vezes de gerar algum constrangimento, igual a gente está falando aqui, isso até conversamos no off, alguns constrangimentos que às vezes pode afastar o seu cliente de você. Eu vou dar um exemplo numa loja de calçado, por exemplo. Você escolhe um tênis, se aponta e fala, eu quero aquele tênis. Tô dando risada que tá passando o carro da pamonha. Eu não sei se vai sair no vídeo. Não, tomara que não, né? Com relação à loja de calçado, né? Às vezes você fala, eu quero aquele tênis. Aí a pessoa desce, o vendedor desce, volta com aquela montanha de tênis. Aquilo ele tá falando para todo mundo ali, ó. Olha o tanto de caixa que ele me fez tirar do estoque. Você vai levar pelo menos um. Entendeu? Ele gera um constrangimento em você e com isso
Tá Não tinha alto, pensado né? nisso. Filho da mãe, nossa. Ele gera um constrangimento em você pra você. É pior que gera mesmo. Não gera? Gera. Então você fala, olha o tanto de caixa que você fez eu tirar. Olha o trabalho que eu tive, né? Eu fui lá, voltei, fui de novo, voltei. Sim, É então, verdade. muitas das vezes, e às vezes não vem com o tênis que você escolheu, mas mesmo assim você, no seu tamanho não tinha, trouxe essa montanha aqui para você comprar. Então, essa questão do constrangimento, isso é muito usado na venda. Eu tenho minhas restrições, a minha divergência de às vezes não concordar, que às vezes fere um pouco a questão ética, né? A questão de gerar ali o constrangimento. Eu dei um exemplo para você que outro dia, né, eu estava com a minha esposa num lugar aberto, público, e aí o vendedor chegou com flores assim, falou, olha, faz pouco tempo, agora no Dia dos Namorados, não vai comprar uma flor para sua esposa, ela não merece? Ali ele me obrigou a vender, ele vendeu, só que ele não ganhou um cliente. Ele não ganhou um cliente. E eu tenho a certeza que uma venda bem feita, além de um cliente, você ganha um amigo, que ele faz um trabalho para você de marketing, de indicação. O melhor marketing que hoje eu acredito que seja, não é Neymar, não é Bruna Marquezine, é o famoso boca a boca. Boca a boca. O que você fala para o seu colega, se você foi bem atendido, se você foi, né, se atendeu às suas expectativas. Eu tenho certeza que isso tem muito mais valor do que um marketing num canal aberto ou algo do tipo. Ô Kaique, tem mais uma técnica que eu tô vendo nesse livro, né, de persuasão, que é a técnica da ancoragem. Eu acho, não sei se você já ouviu falar nela, mas basicamente é você colocar um preço, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Eu vendo uma mentoria. A mentoria custa R$2.000, mas eu não começo oferecendo essa venda dessa mentoria de R$2.000. Eu falo que se você quiser passar um dia comigo fazendo um curso, R$20.000. Mas a mentoria de 1 hora custa R$2.000. Então eu primeiro faço essa ancoragem, né, do valor muito mais caro para a pessoa, e aí depois eu abaixo, né, muito o preço, falando, e aí se for um curso ou alguma coisa ali de 1 hora vai ser R$2.000. E aí quando isso acontece, geralmente esse valor dos R$2.000, ele aparenta ser muito mais baixo do que na verdade ele é. Sim. E isso eu tô falando, né, de um exemplo ali de mentoria, mas se fosse uma roupa, por exemplo, esse terno aqui custa R$400, mas eu tenho esse outro que custa 200, e ele tem a mesma qualidade. Como que é essa técnica por trás? Como que funciona na prática? Então, na prática, as duas questões você pode vender e utilizar ela, você falou bem, utilizar ela como parâmetro. Tem casos que você vai utilizar essa técnica, mas com a intenção de vender o dia, a experiência com você, R$20.000. Né, temos coaches aí que fazem isso, então, de fato, isso depende da sua intenção. É óbvio que se você tiver com o interesse de vender um valor menor, com menos tempo, você vai ter menos. Você consegue, de fato, exemplificar sempre fazendo o comparativo da opção 1 com a opção 2. Então, isso dá uma distância enorme e o cliente ele não se sente lesado. Fala, poxa vida... Você mostra várias opções que ele tem, é isso? Exatamente. Mas começa pela mais cara para poder fazer essa ancoragem de valor? Depende. Ou não necessariamente? Não necessariamente. No meu ponto de vista, tá? Não necessariamente porque eu costumo sempre começar e deixar para o final. Eu brinco com os meus clientes, quem estiver assistindo vai se identificar, que eu falo que a cereja do bolo eu deixo para o final. Né? Então, eu começo às vezes sim, utilizando talvez, pode ser vezes o 2.000, vezes os 20.000. Depende do cliente que eu estou atendendo, depende do produto que eu estou oferecendo e da minha intenção com aquela relação, né, com aquele cliente. Então, o ideal é sempre você deixar o que você tem de interesse por último.
Por quê? Porque é aquilo que fica martelando na sua cabeça. Às vezes, hoje, no nosso país, o que faz sucesso, até abrindo um gancho ali, é a música chiclete. Aquela música que fica na sua cabeça, Você sabe por que isso acontece? Não. O nosso cérebro, ele fica querendo o final da música. Ele quer o final. Se você cantar o final da música, esquece. Agora, se você não... Por isso que é o refrão, a mesma frase, e você não sabe o final. Então, quando você deixa para o cliente, às vezes, uma pontinha solta, sem final, o cérebro do próprio cliente, ele fica querendo o final. Ele quer o final, ele quer a conclusão do que você está falando. Então, se você usa uma técnica de ancoragem bem feita, bem estruturada, né, com um posicionamento, com diversas técnicas bem detalhado com o seu cliente e deixa uma pontinha solta, pode ser que ele venha te procurar. Talvez você venda os 2.000 e os 20. Uhum. Quando você fala de buscar o final, você está falando alguma coisa daquela técnica AIDA, que tem a ver com chamar atenção? Exato. É isso? Exato. Como que é a sigla dessa? Atenção, interesse, desejo e ação. A atenção, basicamente, a gente já falou, que é aqueles 30 segundos iniciais, que tem a ver ali com posicionamento, é isso, né? Perfeito, perfeito. E aí você vai entender o interesse do cliente. Que é o I. É o I. Você vai entender o interesse do cliente. Ali você vai gerar o desejo. Imagina. Usa essa palavra imagina, é muito forte. Entender desculpa te interromper. Sim. Entender o desejo do cliente é muito ligado àquilo que você falou de ouvir, né? De ser um bom ouvinte. Eu só tomo cuidado mais com o interesse do cliente. Qual é o interesse do cliente em conversar comigo? Por que ele te procurou? Por que ele me procurou? E aí eu gero desejo. Igual, ainda estou forçando a metáfora ali da mentoria. Imagina o dia comigo. Imagina eu te passando, você vendo como eu trabalho. Uhum. Entendeu? Então, isso daí gera o desejo. É aí que vai gerar o desejo. Imagina, em uma hora você fazer pular de 10 para 100. E o desejo também está relacionado à dor que a pessoa sente, A né? dor que a pessoa sente. A pessoa sente uma dor. Vamos tentar trazer um exemplo aqui, só para o pessoal, porque no começo do vídeo eu falei que não é só para a pessoa se tornar um vendedor, Legal. né? Então vamos supor que eu quero me autopromover para o meu chefe, para que ele me veja, para que eu seja promovido lá na empresa. Perfeito. Então como que eu faço como que eu aplico esse AIDA? Perfeito. Primeiro, você tem que chamar a atenção dele. Isso, às vezes, dependendo do nicho que você trabalha, pode ser com números, pode ser com produtividade, pode ser com relacionamento interpessoal. Então isso Legal. aí você vai gerar uma atenção, vai chamar atenção para si. O interesse... Fazer mais, Fazer né? mais Entregar do que foi mais pedido. do que foi pedido. Perfeito. Proatividade. Ali vai gerar um interesse. Uhum. Esse interesse você tem que vincular com o desejo. Poxa, eu quero o Bruno. É o desejo da empresa, né? Pô, o Bruno tá me empresa dando maior. muita mais rentabilidade, o Bruno tá me Exato. dando mais lucratividade, né? Perfeito. Tá entregando muito mais do que eu peço. Perfeito. Então isso já é atendendo o desejo do cara ali, né? Do seu chefe. Perfeito. E a ação é você sempre pavimentar para ficar fácil a finalização do que você deseja. Como você deu o exemplo, muitas das vezes você tem um relacionamento aberto, deixar essa abertura para o seu chefe ou para sua chefe, né, para ela poder conversar com você, para ela entender né, se está de acordo o que ela pensa de você na empresa e o que você tem como objetivo na empresa dela. Então, isso é importantíssimo. Essa Legal. técnica ela é maravilhosa. Eu ouvi uma vez de um vendedor super renomado, ele falou assim que para você fazer o fechamento de vendas é como se fosse um pedido de casamento. Fazer um Perfeito. pedido de casamento. Né? Você não vai ajoelhar com o anel ali, com a aliança na mão. Sim. E quando a sua mulher olhar para você, você falar: será que você aceita algum dia
será que você poderia pensar na possibilidade de se casar comigo? Não é assim que funciona. Não é por aí. Quer casar comigo? Exatamente. É claro, né? É o fechamento, você não deixa a ponta aberta, né? Exato. Será que você poderia pensar na possibilidade de casar comigo? Não é assim que funciona. Nesse caso, não. É realmente Nesse a ação, fechamento. A ação é o fechamento. Então, no fechamento, na ação, você tem que ser... E aí eu sou um pouco até, posso dizer para você, hoje em dia, sou até um pouco rígido com as pessoas que trabalham comigo. Eu também, na minha parte da ação, que aí tem algumas questões ali de detalhes. Eu não gosto de negativo, não gosto de diminutivo, né? E não gosto de passado. Se seria, não é mais. Né? Então, de fato, às vezes é importante, menos é mais. Quer casar comigo? Então, às vezes tem muito caso que eu vejo hoje em dia, inclusive quando me atendem, a gente estava conversando disso, a gente fica analisando, que a pessoa no mesmo diálogo, ela vendeu, desvendeu, vendeu de novo e desvendeu, e às vezes não dá tempo de vender de novo. Então, às vezes, você saber a hora de agir, ação, de finalizar. Porque se ficar muito naquele flerte, não dá casamento. E você me fez lembrar agora sobre objeções, né? Legal. A gente tem muita objeção. Geralmente quem vai comprar alguma coisa tem pelo menos 2 objeções que já são ali as principais, né? Que é, eu não tenho tempo. Aliás, eu acho que a principal é até outra, não tenho dinheiro. Poxa. Não tenho dinheiro. E a segunda principal é não tenho tempo. Mas eu sei que existem milhares, centenas de objeções para cada tipo de produto ou serviço a ser vendido, né? E como que você aprimora essa técnica? Eu não sei nem se é uma técnica, mas como você aprimora a quebra de objeções? Eu tenho muito como prática e levo em consideração que em uma tratativa, em uma negociação, quem pergunta manda. Então, se você deixa muito aberto para pergunta, você não vai vender. Você vai tirar todas as dúvidas e vai fechar com o vizinho. Quem pergunta, manda? Então, assim, muitas das vezes você responde o que o cliente te perguntou, a objeção, mas entrega com uma pergunta. Então, entrega com uma pergunta. Respondeu, tá muito caro. Não, eu posso verificar se eu consigo melhorar esse valor, posso verificar se tem algum que se enquadra dentro das suas condições. Posso verificar? Eu posso... Qual cor que você prefere? Dificulta o não do cliente. Dificulta. Então, assim, se você fala, eu não consigo... O mal de muitos vendedores que eu analiso, quando eu estou comprando, eu brinco com os meus colegas, eu falo que é ficar com a mão para trás, esperando tomar porrada do cliente. É ficar respondendo pergunta, e ele não age. Ele não age. Então, você respondeu a pergunta, devolve com uma pergunta para o cliente. Responde a pergunta, óbvio, mas devolve com uma pergunta. Quem pergunta está com a rédea da tratativa, da negociação. Se você ficar respondendo pergunta, desculpa, o cliente vai deitar e rolar em você. E aí você vai, com o tempo, aprendendo a quebrar essas objeções. Vai com o tempo, e aí você precisa saber o serviço que você está oferecendo. Muitas das vezes, a forma que você está lidando com aquele serviço, você precisa... Aí tem a parte do posicionamento que a gente conversou no começo. Que, de fato, você precisa passar segurança do que você está falando. Isso é importantíssimo. Tanto quanto o que você está falando, a forma que você está falando é tão importante quanto. Então, quando você responde a pergunta com certeza e responde, vamos fechar? Eu ouvi até de um outro vendedor, né, que a gente estava conversando sobre esse assunto, e aí ele falou assim que tem algumas vezes que ele nem sabe qual é a resposta certa, mas eu não tô falando, né, que a pessoa mente, nada do tipo, mas ele meio que desvia contorna o foco, objeção. contorna, pra que isso, né, pra que a pessoa não entenda que você não sabe, né, não sabe do que você tá falando, não sabe do que você tá vendendo. Essa palavra tem que ser proibida numa tratativa, numa negociação, muito bem colocado, Bruno.
a palavra não sei. A palavra não sei, ela tem que ser extinguida de uma negociação. Você pode falar, eu posso verificar essa informação? Não é feio. Posso verificar essa informação para você? Você me dá um momento? Eu acho que palavras negativas no geral, né, Kaique? No geral. Se você falar, por exemplo, não sei é uma delas, mas as pessoas gostam mais de ouvir palavras positivas. Desconto, bom, não sei, me fugiu as palavras positivas aqui, mas tem muitas e tem muitas negativas também. Exatamente. Né? Eu gosto muito de trabalhar o cérebro da pessoa que está trabalhando comigo, comprando comigo, que é fazer a pessoa imaginar. Imagina você com essa camisa, imagina você com esse terno, imagina você com esse carro, imagina você, a pessoa inconsciente. Quem nunca jogou na loteria imaginou ganhando. Sim. O que ia fazer com o dinheiro? Então... A primeira coisa que você faz, aliás, né? Você joga em alguma coisa na loteria e já fica imaginando. E isso era até uma das minhas próximas perguntas, né? Porque eu não sei se isso é bem uma técnica, mas é a questão de você criar um desejo na pessoa e vender no emocional e não no racional. Exato. Né? Então você já vende e a pessoa já começa a imaginar, por exemplo, você está falando de um carro, a pessoa já começa a imaginar como seria a vida dela com aquele carro. Se você está vendendo um apartamento, a pessoa imagina como seria aquele apartamento, ela morando naquele bairro. Já deve ter acontecido com você, mas comigo aconteceu de eu ir visitar um apartamento e eu já começar na visita falando, aqui ficaria legal colocar um rack de tal jeito, ali ficaria legal, aqui seria o quarto das crianças, né? Sim, então assim, você já se imagina naquele contexto. Né? Então isso é vender no emocional. No emocional, isso é importantíssimo. É uma coisa que agora eu vou falar que também é um pouquinho politicamente incorreto. Infelizmente, no emocional, já vendi para, às vezes, marido escondido da esposa, vou alugar esse carro aqui, mas minha esposa não pode nem sonhar. Por quê? Porque quando entrou no carro ficou maravilhado, ficou, meu Deus do céu. É por isso talvez que é importante, né, na função de um vendedor, por exemplo, um corretor de imóveis, levar a pessoa até o lugar, né? Ou mostrar, monstruário é uma coisa muito importante, né? E, né, fora o serviço de vendedor, é você mostrar o seu trabalho, é você mostrar para sua esposa que você está interessado. Com certeza, levar a família. Né? É você se vender de uma forma completa e sem forçar a barra, né? Porque é tão chato, né? Você já deve ter passado também na situação de você entrar em algum lugar e a pessoa ficar atrás de você. Posso te ajudar? Posso fazer isso? Ou no centro da cidade, não desmerecendo, eu acho que tem umas abordagens que são assertivas, mas puxando, vem aqui para minha loja, olha, não, isso não é legal, isso você acaba passando ali a risca do espaço da pessoa. E cria até um sentimento tão ruim que talvez a palavra vendedor virou até uma coisa ruim. Exato. Né? De tanto que tem ali pessoas forçando a barra, porque no fim das contas as pessoas, elas querem resolver o problema dela e se fosse possível, resolveria de graça. Exato. Sem ter que comprar nada. Então assim, a pessoa que está ali para te vender, ela tem que ter esse senso, né, essa noção de que ela é um vendedor, mas ela não tem que parecer um vendedor. Com certeza. Eu não sei se eu estou errado, se eu tiver também, Kaique, você pode me corrigir, porque eu não sou vendedor, tá? Perfeito, excelente vendedor. Eu falo do ponto de vista de um comprador, com certeza, né, porque eu sou comprador, mas assim, no fim das contas a gente é consumidor, né? É usar também a questão de quando você for vender, eu compraria. Se eu tivesse vendendo para mim mesmo, o estilo que eu estou abordando, eu iria gostar? A questão da empatia, ela é muito importante. Eu estou prestando um atendimento que eu gostaria de receber? Então, assim, eu tento fazer um atendimento, Bruno, com os meus clientes, no nicho que eu trabalho, de uma forma que seja mais assertiva possível. Tem cliente que
quer objetividade, quer que você fale logo. Tem cliente que vai conversar com você da novela, da filha que viajou para a França, e você vai ter que ter paciência, não parecer que você está ali apressado, porque o vendedor, ele está muito perto, só uma letra que separa de vencedor. Então, se a gente souber trabalhar para dar esse passinho de vendedor se tornar um vencedor, eu tenho certeza que a gente consegue trazer o cliente e dar uma vitória para o cliente, porque uma conquista nos dias de hoje, seja de um carro, seja de uma roupa, seja de um celular, não existe conquista pequena. Todo tipo de conquista a gente costuma valorizar e comemorar com os nossos clientes, porque a gente sabe que cada centavo é suado. Tem alguns vendedores que focam muito no produto em si, né? E aí, voltando àquela parte de vender no emocional, você colocar a pessoa dentro daquilo que você está vendendo, seja produto, serviço, seja você mesmo, né? Uma autopromoção, você precisa focar principalmente nos benefícios que aquilo vai te trazer, né? Tem gente que foca, vamos dar um exemplo aqui geral, né? Tô vendendo esse copo de água aqui. Mas ele é um copo de água que tem aqui uma borda dourada, ele é de vidro, né? Ele tem alguns detalhes. Aqui eu tô focando no produto. Mas qual é o benefício que esse copo vai te trazer? Né? Então, e se você, ao invés de falar que ele tem uma borda dourada, esse produto vai trazer uma elegância para sua sala de jantar, ele tem detalhes que vai trazer aqui uma sofisticação. Quando você bebe água nele, você vai se sentir um rei, né? Então é isso, né, Kaique? Eu acho isso muito interessante, porque é uma técnica, né? Uma forma de a gente colocar em prática que é a nossa ação, né? Do Pensação. É um podcast que a gente pensa e a gente mostra também a ação. Então, a ação nesse caso seria isso, né? Seria você isso. Vender a solução, vender, não focar na parte técnica, e sim focar naquilo que o produto oferece de benefício para a pessoa. Me deu agora um insight, você falando, muito bacana de verdade. Eu vi um vídeo na internet de um rapaz vendendo a caneta. Que ele fala, escreve seu nome. Poxa, eu não tenho caneta. Bom, eu tenho. Ele gera valor e gera necessidade e a solução tá aqui. Você tá com sede, poxa, olha o calor que tá. A gente se conhece na academia. Correu o dia inteiro. Imagina beber água num copo desse. Então você gera necessidade na pessoa. E às vezes gera até uma necessidade luxo, vamos dizer assim, luxo, né? Não necessariamente certeza. Você precisa de um copo desse para beber água, Exatamente. Mas é um status. É o status. Né? Eu preciso de um Rolex? Não preciso de um Rolex, mas os lugares que eu frequento, todo mundo tem Rolex. Poxa, só eu que não tenho, então eu vou me sentir excluído da rodinha, né? Com certeza. Eu acho que isso acontece e muito. Isso tem tudo a ver com o emocional das pessoas. Tem tudo né? a ver com o emocional. E muitas das vezes, o vendedor ele tem que ser perspicaz para ter essa sacada. Para ter essa sacada rápida e colocar para o cliente, falar, olha, no ciclo que você está, um copo desse ia cair bem. Teve uma vez que a gente está falando aqui de várias sacadas e é muita coisa, é muita informação, né, Kaique? Muita informação. Se a gente fosse falar assim, para anotar tudo isso daqui, a gente já falou aqui de muita coisa, né? Desde postura, já falamos de objeção, já falamos de porta na cara, técnicas de persuasão. O que não fazer, que é muito importante, né? E aí eu queria fechar aqui, né, já caminhando para o final. E aí eu queria contar uma história, tanto para você quanto para as pessoas que estão assistindo. Teve um dia que eu estava num lago, né, num parque que tem aqui. E aí eu estava ali com a minha família e geralmente passam algumas pessoas vendendo algumas coisas. Vendendo bolo de pote, vendendo docinho, vendendo várias coisas, né? E passou uma pessoa e abordou a gente, né? Eu estava com a minha esposa, minha filha e meu filho. E aí ele abordou a gente falando assim,
será que eu poderia falar um minutinho com vocês? Eu tenho um produto aqui que eu estou vendendo, só que antes de vender esse produto, eu queria falar por que eu estou vendendo esse produto. Né? Eu tenho um sonho de visitar Portugal, minha família mora lá, eu tenho algumas pessoas que moram lá, e eu tenho um sonho de visitar Portugal e de repente me mudar para lá. Então eu preparei aqui um produto que é muito saboroso, vai agradar a família de vocês, vocês vão conseguir aí aproveitar o parque comendo esse doce, e é o melhor doce que vocês já comeram até hoje. E se não for, você pode me procurar, que eu vou estar aqui na região, aqui no parque, né? Então você pode me procurar que eu devolvo o seu dinheiro. E nisso aqui, né, ele fez assim uma técnica que ele apresentou um sonho, né? Ele vendeu o sonho dele pra gente. A gente já se sentiu assim, poxa, que legal de eu ajudar a pessoa que tem um propósito, né? Sim. Ele tem um porquê ali por trás, né, daquela venda. E a gente acabou comprando. Legal. E no fim das contas o doce era realmente delicioso. Muito bom, era muito gostoso. A gente comeu e naquela venda ali ele apresentou também uma garantia, sabe? Ele apresentou várias técnicas que fez a gente se sentir confortável em comprar. Sim. E a gente acabou comprando, e eu imagino que ele tenha vendido esses doces assim para todos os clientes que ele ofereceu. Ele deve ter vendido porque ele foi super carismático, ele contou a história dele que tinha ali por trás, né? Ele envolveu a gente na história dele, no sentido de, poxa, vocês vão me ajudar, né? Cada 10 reais que eu junto, eu coloco tudo aqui numa caixinha e eu tô juntando. Eu acho que ele até chegou a citar que ele já tinha 10 mil reais, enfim. Ele já citou que ele tinha. Então, assim, no fim das contas, nós, né, que somos os compradores, poderia ter olhado para aquilo e falar, pô, o cara já tem um monte de dinheiro guardado, eu não quero ajudar esse cara em nada. Mas ele fez de uma forma que ele conseguiu envolver a gente no sonho dele. Se sentiu inserido na história dele. Ele usou técnicas que eu entendo, hoje eu entendo, né? Legal. Que são técnicas de persuasão. E foi uma venda certeira. Ele fez o fechamento, sabe? Ele fez tudo certinho. Que bacana. E como que a pessoa consegue desenvolver isso, Kaique? Ter essa habilidade, ter a habilidade de contar a história. Porque eu vejo também que um bom vendedor é um bom contador de história. Bom contador de história. Eu tenho certeza que você sentiu que foi sutil a abordagem dele com você. A venda ativa, quando eu chego para te oferecer um produto, eu tenho que ser sutil. Não parecer invasivo em algum ponto com você ali. Então eu tenho certeza que ali você talvez ele viu o seu perfil, viu sua família, aí é lá no começo que a gente começou a conversar. Ele fez um julgamento do seu perfil antes de você ver ele. Eu falo, então eu vou por esse caminho com ele, vou conversar desse jeito com ele. E aí ele estava em vantagem com você. Quando ele te abordou, você não se sentiu invadido, porque ele já sabia mais ou menos o seu estilo, vendo sua família, vendo ali, conversou com você, apresentou o produto de forma respeitosa, de forma bem clara e objetiva, porque também você foi passear com as crianças, com a esposa. Você não quer ficar perdendo tempo, né? Então, eu tenho certeza que ele conseguiu e teve a sacada rápida de usar a técnica certa, falar um ponto que você se sentiu inserido na história e de fato, eu acho que aí, que nem eu brinco com os meus clientes, a cereja do bolo foi a garantia. Quando ele falou, pode me procurar, que de fato você vai ver que o bolo é maravilhoso. Então, a partir do momento que ele fez o começo, meio e fim, já entendendo o seu perfil, já entendendo como atender você de forma melhor, eu tenho certeza que, né, com outras pessoas talvez a abordagem foi mais objetiva, talvez com outros um pouquinho mais, um pouquino mais comprida, né, vamos dizer assim a história. Mas eu tenho certeza que esse vendedor aí, se não tá no Portugal, em Portugal, se ele estiver assistindo a gente... Se ele não tá, com certeza ele já tá perto. E quando você falou isso, eu achei interessante, né, Kaique? Porque me fez lembrar também de uma outra pessoa que falou que ele sempre analisa o cliente dele antes de abordar. Sim. Né? Então ele
chega perguntando geralmente pelo dono, enfim, e consegue identificar quem é o dono, até mesmo sem saber quem é o dono. Né? Se o cara tá usando um relógio, se ele usa um perfume, qual carro ele tá. Então isso de você fazer o pré, né? Pré-vendas, é você analisar o seu cliente, é entender sobre o seu cliente, isso é extremamente importante também, né? Perfeitamente. E quando você falou ali na outra parte da proposta, né? Da oferta que a pessoa fez, me fez lembrar também de um outro ponto, que é a oferta, para ela ser uma oferta muito boa, isso fica até como uma dica para as pessoas, né? Eu tô falando que eu estudei, se eu tiver errado também você pode me corrigir, tá? Ela tem que ser útil, única, ultra específica e urgente, né? Então, única é porque, poxa, trazendo aqui pro exemplo do docinho, né, que eu comprei ali no lago, é única porque você nunca comeu um doce tão gostoso, né? Ela talvez ele não tenha falado nada de urgente, mas vamos supor que ele fala... Se você visse só um bolo. Exatamente, né? Eu só vi poxa, é a última unidade, né? E a gente vê muito isso acontecer em aluguel de Airbnb, aluguel de casa, hotéis, né? Últimas unidades. Então você cria esse senso de urgência, né? Sim. Poxa, se eu não fechar hoje, vai acabar. E talvez não acabe, eu não sei dizer, tá? Nunca sei dizer o que está por trás da venda. Sim. Eu acho que, de fato, as pessoas não deveriam mentir. Sim. Né? Se tá acabando, é realmente porque tá acabando. Até porque se o cara me falasse que poxa, eu só tenho mais um aqui, aí ele abrisse a caixinha dele e tava cheio, já era. Eu não ia comprar. Confesso que eu não ia comprar, porque ele ia perder ali, ia passar como mentiroso, né? Sim. Né? Então, já falei duas. Já falei como é que é? Já falei o única, que é o docinho gostoso. Urgente, que só teria um. Útil, né? Útil por quê? Porque vai fazer sua família feliz, né? A sua família vai ficar ali apreciando, sem contar que vai ter a utilidade de ajudar a pessoa a realizar o sonho dela, né? Então, por isso, do útil. E aí a última é a ultra específica, né? Então é um docinho, eu acho que a gente pode juntar a ultra específica com a garantia, talvez, né? Sim. É um docinho que é feito aqui com um determinado produto de alta qualidade e por isso você vai achar excelente, e se você não gostar, você pode me procurar que eu te devolvo o dinheiro. Então isso aí foi Fechou com chave de ouro, né? O que você falou com relação de sempre me fez lembrar também. Às vezes a gente passa em algumas lojas, seja no centro da cidade, seja no shopping, queima de estoque, liquidação, e tá lá mais de um ano. Então você fala, poxa vida, não tem queima de estoque nenhum. Tem algumas lojas que fazem isso muito legal. Sim, né? Por exemplo, faz uma queima de estoque. A Zara, por exemplo, é uma loja que eu sempre vejo eles fazendo, né, queima de estoque quando eles vão trocar de peças ali, né? E eles realmente fazem certinho. Então, se você perde aquela oportunidade, porque do outro lado, a pessoa enxerga isso como uma promoção, uma oportunidade. Né? Uma oportunidade única. Por isso que é urgente, né? Eu uso uma frase com a oportunidade, que a oportunidade não bate duas vezes na porta. Se eu fechar a porta e jogar a chave fora, quando que a oportunidade vai bater de novo? Então, nós como clientes, e quando você estiver vendendo, você tem que mostrar para o cliente que aquilo é uma oportunidade. É uma oportunidade dentro do cenário. Por que que muitas das vezes o comprador, às vezes não é nenhuma promoção tão exorbitante, mas às vezes o comprador não gera um interesse. A pessoa está de mudança, está vendendo os móveis da casa. A televisão vale R$1.000, está vendendo por 900. Poxa, é uma televisão usada.
Mas por ele estar se mudando, pelo contexto, você fala, poxa vida, eu tô fazendo um ótimo negócio. As pessoas têm isso no inconsciente, parece, né, Kaique? Que tem uma urgência ali, a pessoa fala, poxa, eu preciso comprar agora, senão vai acabar. Vai acabar. E acaba comprando, né? E acaba comprando, e aí me faz lembrar a série, eu tava em promoção. Não, seria muito mais barato se você não tivesse comprado, né? Se você não tivesse comprado. A série do Todo Mundo Odeia o Chris. Todo Mundo Odeia o Chris, mas muitas das vezes muitas das vezes essa questão da urgência acaba gerando essa questão de urgência mesmo. Eu preciso comprar, meu Deus. E é um gatilho, né? É um gatilho emocional. É um gatilho emocional. Que ajuda muito na hora de você vender e fazer principalmente o fechamento. Com certeza. Né? Porque quando a gente chega nesse ponto, a gente já está falando de fechamento, né? Fechamento. E o fechamento é tão importante, não sei se você vai querer até mesmo entrar nesse assunto, mas tão importante quanto o fechamento pós-venda também. Né? Então, o fechamento ele é importante. Hoje em dia, muitas lojas fazem isso, te leva com a sacolinha até a porta da loja, muito obrigado, tudo. Mas esse fechamento, o cliente nunca pode se sentir pronto. Agora vamos para o próximo. Isso não pode acontecer. O fechamento tem que ser especial, porque ali às vezes é uma conquista, às vezes a pessoa ficou sem dormir por aquele produto ou por aquele serviço, que esperando aquele dia, gerou uma ansiedade, uma expectativa. Então, você está fazendo parte, você é um cara lisonjeado. Então, de fato, honre aquele momento de fechamento, porque às vezes é um momento único. Sim. Então, você não pode menosprezar o seu cliente. Uma vez que ele foi embora, não significa que ele deixou de ser o seu cliente. Exato. Né? E essa é a questão do que a gente conversou, do constrangimento, que a gente precisa tomar cuidado, que eu tenho minhas recepções, eu não acho muito legal esse tipo de técnica, porque você foi perfeito. Uma vez cliente, sempre cliente. Então, se você atender bem, eu tenho certeza, se é uma camiseta que você está vendendo, um tênis, se é um serviço, um seguro, um consórcio, o que seja, quando gerar uma necessidade, ou se ele tiver numa roda de amigos e surgiu o assunto, ele fala, poxa, o Kaique, poxa, o Você Bruno. lembra, né? Você lembra. Lembra da pessoa que fez a diferença para você. Entendeu? Então, e se o inverso, infelizmente, também, poxa, negociei com o Kaique, não foi legal. E aí entra aquela questão que a gente já falou, né? Da venda... publicidade boca a boca, sim, né? Exatamente. As pessoas vão te promovendo, né? Vão promovendo. Tem os detratores que falam, acho que é detratores, né? Isso. E os promotores, né? Tem aquele que te promove e aquele que te detona, né? Exatamente. Então, assim, é aí que você vai criar uma reputação no mercado. Então, quando você tem uma boa reputação com os seus clientes, até a concorrência te respeita. Sim. Até a concorrência te respeita. Então, é esse o ponto. Né? A partir do momento que você... Eu costumo dizer muito isso quando a gente lida com vendedores, que aí tem um outro tema que talvez seja um pouco mais para um outro dia, mas os vendedores geralmente têm a questão do ego, de concorrência um com o outro, de um querer ser melhor do que o outro, um querer ser mais do que o outro. Isso acaba impactando para o cliente. Às vezes tá aquela briga ali, eu já vi muitas das vezes os vendedores brigando para me atender, né? Então isso gera uma questão chata. Então o que acontece? Eu costumo dizer que no sentido da venda, primeiro o cliente tem a desconfiança e você precisa dar a atenção. Gera o interesse, depois o desejo e a ação. Só que quando você finaliza, o que era uma desconfiança se torna uma confiança, se torna uma amizade, dependendo do caso. Né? Então, se você sabe trabalhar bem o cliente, ele se torna talvez um sócio, um companheiro, um parceiro ali do seu produto. Então, o fechamento ele é importante, o pós-venda ele é importante. Muitas das vezes você compra um produto e vai dar de presente, não serve, aí você vai lá trocar e, poxa, não é bem atendido. É verdade. Né? Então... Não, atendimento faz toda a diferença. Para tudo, né? Não só para
A gente está falando de vendas, mas não é restrito a vendas, né? Tudo. Atendimento faz toda a diferença. Eu até me lembrei que eu fui comprar um sapato uma vez para minha filha, uma bota, e a gente estava na loja sendo atendido por um vendedor bem educado e tal. Daqui a pouco a mulher atende o telefone, a mulher que estava no caixa atende o telefone, não sei quem ela atendeu, mas ela ficou, cara, ela gritava com a pessoa e falava, xingava, nem lembro o que ela falou exatamente, mas eu lembro dos gritos dela. E a gente estava ali na loja, sabe, sendo atendido por uma outra pessoa. No fim das contas, a gente até comprou a bota para minha filha, porque a gente precisava e, enfim, tava com uma certa pressa, né? Então a gente até comprou. Mas certamente é um lugar que eu me lembro de forma negativa. Isso é muito importante. O lugar, você tem que ter muito definido como você quer atender seu cliente, porque o lugar tem que ser acolhedor. Tem que ser mas, poxa, tem cliente que gosta mais de lugar agitado. Não, agitado é outro lugar. Tem o barzinho, tem outros lugares. Sim. No lugar de fazer uma compra, fazer uma aquisição, de fazer uma negociação, independente do valor, pode ser. Eu vou falar particularmente eu tenho muita questão de poluição visual. Se é muita coisa encavalada uma em cima da outra. Poluição visual e também tem a poluição sonora, né? Exato. Porque eu me lembro de um lugar que vendia donuts. Nem sei se donuts é uma marca própria, mas vendia rosquinha ali. Cara, eles tinham um som tão alto que eu confesso que eu nunca mais volto para comer naquele lugar, porque eu não gosto de comer com um som alto. Sim. Mas não sou só eu. Sim. Eles pareciam que eles estavam numa balada, né? Exato. Então eles te vendiam donuts e você ia comer lá dentro da balada. Que não era uma balada, né? Era eram várias mesas e tal, mas, cara, é terrível. Então, assim, você precisa dosar. Eu acho que você precisa saber identificar o seu público, identificar seu cliente. O que você quer. Dificilmente alguém vai num restaurante para comer ali com um som altíssimo, sabe? É difícil você achar, talvez tenha uma pessoa ou outra, mas é difícil no geral. Então, assim, faz uma média, né? Vai no geral. Dosa o volume do som, dosa a quantidade de coisas que você vai mostrar para a pessoa, né? Tenha um bom senso. Perfeito. Eu acho que tem algumas palavras que a gente poderia reforçar aqui, né? Bom senso, integridade, transparência, caráter, sabe? É tudo coisa que precisa... você precisa fazer sua venda, assim, você precisa... enfim... lucrar, né, com o seu produto, de graça. Mas precisa ter integridade, precisa ter clareza, caráter, não vale tudo, né? Não vale tudo. A venda é importantíssimo você não passar da linha ética. Eu não gosto, você vê que às vezes você vai no médico, o médico fala uma coisa, o outro fala outra, um não fala mal do outro. Comprei ali, não gostei. Complicado. Não precisa falar mal do coleguinha da outra loja. O que você tem que fazer é o serviço bem feito, ser íntegro, ser honesto. Eu acho que se você tem essa ética no trabalho, como eu mencionei na nossa conversa, até a concorrência vai te respeitar, vai existir o fair play. Dessa forma você vai longe, né? Não precisa fazer as coisas a todo custo, vale né? tudo. Não vale tudo. Então... eu costumo brincar com os meus clientes que eu não tenho cliente, eu tenho amigo. Então a gente... eu ligo sim pro meu cliente às vezes para bater um papo, para ele entender que ele não é apenas uma nota na minha carteira. Sim. Eu mostro pro meu cliente que de fato ele tem valor, né? Ele tem o valor, né? E de fato eu acho que isso o cliente ele precisa sentir, de fato, porque quando ele me procurar também num sinistro, numa batida, ele não sentia ali constrangido, falar, poxa, o cara me vendeu tão bem, eu não vou falar. Não, pode falar comigo, não tem horário, não tem. Eu tô aqui para te atender, para te servir. Aí entra com um colega que foi muito bacana, que você conversou. Do podcast anterior, justamente, o Fábio. O Fábio. Então, a gente tem que estar aqui para servir. Para servir. Bom, Kaique, então... indo para o final, eu queria que você desse uma mensagem final aqui para o pessoal. Pode falar o que você quiser.
Legal. resumindo, ou dando insights, ou colocando em prática as ideias que a gente falou. Legal. Fica à vontade. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus, Bruno, por me permitir estar aqui. Tudo que eu sou, que eu tenho, as amizades como você, é presente de Deus, a gente aprende bastante. Eu quero agradecer também pela conversa, pelo convite. Quero agradecer quem teve aí paciência para assistir a gente esse tempo todo, agradecer a audiência, agradecer aí a todos os comentários. E aí a questão que eu quero deixar para todo mundo, Bruno, é com relação a propósito. Quando você vai vender qualquer tipo de produto, você tem um propósito. A motivação, ela passa. Mas se você tem um propósito, esse propósito, você não pode falhar com ele. Você pode, às vezes, recalcular a rota, mas siga seu propósito. Como a gente conversou, sempre importante a honestidade, sempre importante a transparência, e no diálogo você sempre ser o que você gostaria de receber. Então é importantíssimo essa abertura, é importantíssimo essa humildade às vezes para aprender com o seu cliente, aprender com o seu colega, e fé, independente da que você tenha, mas ter fé. Eu tenho certeza que vai ajudar você a chegar fé nos seus move objetivos, né? Então, é basicamente isso. Eu gostaria mais de agradecer. Não, perfeito. Eu que tenho que te agradecer, porque para mim foi um aprendizado. Eu gosto muito, né, como eu disse no começo, de ter aulas e aprender com as pessoas, e cada vez mais ir criando ali uma massa, né, de entendimento, de conhecimento. Acho que isso é muito útil para mim e também para quem está em casa. E eu te agradeço muito pelo seu tempo, né, de ter feito toda essa recepção. Vocês não estão vendo, mas tem uma recepção aqui por trás que me surpreendeu. E, Kaique, eu só tenho que te agradecer. Eu queria que você falasse as suas redes sociais, falasse da sua empresa. Legal. Fica aberto aí para falar o que Bacana. você quiser, tá? Ó, quem quiser seguir é @Kaique com 2 Is 95, né? Lá pode tirar alguma dúvida. Esse é o seu Instagram. É meu Instagram, tá? E a minha empresa, a gente procurando lá no Instagram, tem interesse num seguro, seja ele de carro, seja ele de moto, seja ele de vida, seja ele de uma caneta, a gente faz seguro de tudo, né? É um plano de saúde, consórcio, empréstimos. Então a gente trabalha com tudo isso. Tem alguma dúvida, tem alguma coisa que eu falei, poxa, não entendi legal, eu quero entender um pouco melhor, pode chamar lá no direct que a gente vai ser um prazer te atender, te recepcionar lá nas nossas redes, tá bom? Perfeito, Kaique. Bom, de novo, muito obrigado. Para você que assistiu a gente até aqui, então não esqueça de deixar o seu like, principalmente. Comenta aqui qual foi o ponto que você mais gostou, qual foi a estratégia de vendas que você mais gostou e qual você vai colocar em prática no seu dia a dia. E também se inscreve no canal, que isso é muito importante. Mais de 70% das pessoas que assistem não são inscritos no canal. Então, se você ainda não é, se inscreve, porque aqui a gente traz muitos insights e muita coisa colocada em prática, exemplificada para você. E eu tô sempre trazendo aqui algum convidado novo, pessoas muito boas, muito estratégicas, e eu tô sempre aqui pensando o que eu posso trazer para poder oferecer para as pessoas a melhorar o dia a dia delas, melhorar o trabalho delas, ganhar mais produtividade, foco, se organizar, agregar valor. E é isso, gente. Muito obrigado e eu espero muito ver você no próximo vídeo. E é isso aí. Segue aí, pessoal. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.